Olá, começa agora mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. O Sem Filtro discute questões de impacto na sociedade, entrevista personalidades de destaque que vão falar de política, economia, educação, meio ambiente, saúde, turismo e outros assuntos. Hoje nós convidamos para o debate o presidente da empresa maranhense de gás, Gasmar, Allan Kardec, e os jornalistas Célio Sérgio, do Jornal Imparcial, e João Carvalho, jornalista e radialista. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na sua telinha. Bom, o gás veicular será comercializado a partir de 2024 em São Luís e na região Tocantina. Como é que será esse processo? Como é que o Estado poderá se beneficiar e atrair investimentos e parcerias? Essas e outras questões nós vamos conversar então com o presidente da empresa maranhense de gás, Gasmar, Allan Kardec. E antes da entrevista, a gente vai conhecer um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá! Allan Kardec, do Ailib Barros Filho, é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Maranhão. É professor associado da UFMA e já ocupou cargos de pró-reitor e diretor de pesquisa. Além de professor universitário, Allan Kardec foi diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, de 2008 a 2012. Allan Kardec também já assumiu a Secretaria Municipal de Educação em São Luís, na gestão do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Em 2022, assumiu o desafio de comandar a Companhia Maranhense de Gás, a Gasmar, após convite feito pelo governador do estado, Carlos Brandão. Muito bom, quero novamente cumprimentar os jornalistas, o professor Allan Kardec, e começar então com a pergunta que abriu esse programa, sobre essa importante notícia em 2024, como é que vai ser esse processo de comercialização aqui na capital e na região Tocantina. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Josi. Novamente saudar os nossos colegas e agradecê-los por estarem aqui. Agora, o que nós temos que falar primeiro, e que muita gente me pergunta, como é essa estrutura, da distribuição, o que é distribuidora. Porque o gás ele é produzido aqui, em Santo Antônio dos Lopes, e ele vai ser trazido para São Luís ou então para Imperatriz, minha cidade natal. O produtor é uma empresa que hoje aqui chama-se Eneva, e alguém tem que distribuir. Nós somos o distribuidor legal. Nós distribuímos, a Gasmar distribui o gás, e o posto de combustível a gente entrega, que é da onde as pessoas vão comprar. Como hoje compra no posto de combustível, compra também a gasolina, você vai comprar o gás. E o que nós vamos fazer, o que nós estávamos precisando, Josi, e que o governador Brandão determinou a nossa tarefa, o nosso trabalho, assim que nós assumimos, era ter o gás veicular. Mas para ter o gás veicular, você precisa de uma âncora. O que é? Você precisa de um grande consumidor. Para ter esse grande consumidor, nós fizemos um trabalho com a Vale, fizemos um contrato com a Vale e outro com a Suzano Imperatriz. Quando você tem uma âncora, você pode plugar, você pode conectar a outros serviços, que é justamente esse do posto. Desculpa, é uma introdução longa, mas é preciso deixar isso muito claro, porque alguém pode perguntar, e por que não tinha antes? Justamente porque você precisa de um âncora, de um grande, para poder você começar a vender pouco. Sim. Porque no início a gente imagina que o gás veicular vai ser pouco. E como que isso vai acontecer? Que finalmente a tua pergunta. O que nós vamos fazer é criar a estrutura. Hoje nós não temos absolutamente nada. Nós vamos ter que criar a estrutura do posto, nós vamos ter que criar a estrutura da oficina. A oficina ela vai... Você tem um tanque, que eu acho que todo mundo já viu aqui como é que a gasolina funciona. É um tanque que, no fundo, é um cilindro, é um formato de cilindro que fica no bagageiro do carro. Você tem que criar essa estrutura para a oficina fazer a conversão. Você tem que conversar com o Detran também. O Detran ele vai ter que autorizar, vai ter que treinar os seus funcionários para poder fazer aquilo. Então, isso demora um pouco. Por isso que nós estamos programando para fazer esse fornecimento comercial em maio de 2024, mas anteriormente, em 2023, nós queremos ter um projeto piloto
para começar a trabalhar e nos acostumar todos, né? Que nem nós, nem ninguém entende como é que se faz isso. Nós sabemos que acontece no Rio de Janeiro, no Ceará e em outros locais do Brasil, mas aqui vai ser a primeira vez. Uma transição, né? Abra para os senhores. Célio, quer começar? O Celan tem uma missão aí que eu acho uma das mais importantes desse novo governo aí, porque estamos vendo esse projeto China aí, né, trazendo toda essa tecnologia para cá, e a gente precisa de energia, e o Maranhão parece ser a bola da vez nesse quesito, né? Mas como você bem frisou, né, a gente tem esse problema de logística muito grande ainda para resolver, né? Então, existe algum processo de etapa que você pensa nesse projeto? Vai ser feito primeiro isso, depois isso? Essa questão de gasoduto, treinamento de pessoal, existe um cronograma para alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, a estrutura a gente está invertendo um pouco, né? A gente está invertendo porque primeiro você tem que ter indústria, depois é que você tem o veículo. É aquela estrutura. A estrutura primeiro você fornece para o grande, depois, então, aquilo que é, digamos, menor, você fornece o que está sobrando para o pequeno. Por quê? Porque aquilo vira um negócio. Um caminhão que vem desses aí, que eu vou trazer lá de Santo Antônio dos Lopes, ele é um volume gigantesco. Imediatamente eu não sei, não tenho ideia de quantos carros eu vou abastecer. Mas eu tenho certeza que na Vale eu vou ter 250 mil metros cúbicos e na Suzano eu vou ter 150 mil metros cúbicos. Só da Vale eu vou ter aí de 10 a 15 caminhões por dia. Quantos por dia eu terei para o gás veicular? E esse cálculo ainda não foi feito. Mas nós queremos, por exemplo, fazer como hoje acontece em Manaus. O Amazonas é produtor de gás, como o Maranhão é. O Maranhão é um dos maiores do Brasil. O Amazonas produz gás e vende para a indústria dele. Ele vende para a padaria, vende para o hospital, ele vende para toda a indústria local, que são grandes consumidores. Isso cria um comércio, cria uma rede de negócios para o gás, que é o que nós pretendemos fazer. A Eneva, já, por aqui a produtora, ela tem essa demanda para atender Javali e a Gasmar tem esse controle de produção? Sim, nós já que temos. Possa atender a Vale ou outras empresas usando, por exemplo? Por exemplo, sim. E é por isso que o gás se viabilizou. Você só conseguiu o gás veicular porque a gente tinha a Vale como consumidor aqui. Se a gente não tem um grande consumidor como a Vale ou uma grande consumidora como a Suzano e a Imperatriz, nós não conseguimos colocar o gás veicular. Por quê? Porque se torna muito caro. É muito caro. Eu preciso de ter um grande consumidor, porque eu trago para a Vale um caminhão e um pouco eu posso servir aqui também no meu posto de gasolina sem comprometer e sem me dar prejuízo, porque eu sou distribuidora. A gente tem que lembrar que a Gasmar é uma empresa estatal, mas ela visa o lucro como qualquer outra empresa. Ela não vai fazer negócios para ter prejuízo. Ela visa o lucro como qualquer outra empresa, como uma padaria, um hotel, todo mundo visa o lucro. A Gasmar também. João? O senhor falou a respeito de que o Maranhão é um dos maiores produtores. Em 2017, o Maranhão, salvo engano, produzia algo em torno de 5% de todo o gás dentro do país. Era o sexto dentro de todo o país. Qual o patamar que o Maranhão se encontra agora? Qual o volume de produção que tem de gás dentro do estado? O volume de produção ele aumentou um pouco, mas não conseguiu superar muito, porque a nossa produção hoje é basicamente os negócios, e aí a pergunta é interessante, é só em termoelétrica. E termoelétrica depende de clima. Por exemplo, esse ano provavelmente a gente não despacha, o que é? A gente não vai ser acionado. Por quê? Porque choveu muito. Antes de acionar a termoelétrica, a gás, é acionada a hidroelétrica. Então, provavelmente, no Maranhão, a gente não despacha. Mas o nosso negócio aqui no Maranhão é justamente a gente ter o gás industrial. Porque aí a gente tem uma demanda fixa, a gente tem um consumidor fixo. E mesmo porque, João, agora com a transição energética, né, que o mundo está mudando de um combustível mais sujo para outro mais limpo, o gás é a transição da transição, ele é mais limpo, né? Ele tem menos dióxido de carbono, o famoso CO2, né? Ele tem monóxido de carbono. Então, ele é reconhecido, inclusive, pela União Europeia como um combustível limpo. Agora, em 2022, em junho, o Parlamento Europeu aprovou como combustível limpo. João?
por exemplo, margem para que as empresas possam se organizar melhor no que diz respeito à adaptação dos postos de combustíveis? Sim, olha só, o que aconteceu? Por que a Vale e a Suzano se adequaram? Porque, primeiro, é um negócio, o gás que eles estão comprando é um gás maranhense, ou seja, ele compra em real, ele não é importado, como o nosso diesel, a nossa gasolina é importada. O Porto do Itaqui é o maior do Brasil importador de diesel e gasolina, a maioria dos Estados Unidos. 80% hoje deve vir dos Estados Unidos. Então, o que nós temos que fazer, e o que a Vale e a Suzano fizeram, foi justamente essa conversão. Por quê? Porque eles têm um combustível mais limpo, né? Eles vendem mais limpo, e as grandes financiadoras, os bancos internacionais, eles te emprestam a juros mais baixos se tu tiver um combustível mais limpo. O combustível mais sujo, tu pagas. Então, ele tinha, de um lado, o combustível limpo e, de outro, barato, porque está comprando em real. Sim. Agora, professor, ele é o presidente da Gasmar, mas professor aqui da casa, né, de uma forma bem didática, como é que a gente está falando de engajamento da população, de informação, como é que o gás natural, ele beneficia a sociedade, né? Então, a gente está falando dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, o senhor falou das padarias, hospitais, como é que isso gera uma repercussão para a sociedade no dia a dia? Isso vem justamente, né, até abrindo parênteses, na Gasmar eu tenho vários estagiários. Ninguém me chama de presidente, é tudo professor. Né? Não tem jeito, professor vai ser professor. Professor, bom dia, professor, bom dia. Como é que ele gera um negócio nisso aí? Você gera um negócio porque dentro desses dois critérios, né? As financiadoras, elas te dão dinheiro emprestado se tu tiver um combustível mais limpo. Uhum. E o segundo, tu compra em real. Então, esse é o grande negócio daqui, que é o que a gente quer fazer, né, fornecer daqui. Por quê? Porque isso se vislumbra para um futuro de longo prazo. Não se vê, né, não se vislumbra que a transição energética acabe e muito menos que a gente vai deixar de produzir gás aqui em solo maranhense. Então, é um grande negócio, é um negócio como eu, como professor, vislumbro de longo prazo para o Maranhão. Sim, sério? Professor, e como negócio, né, a gente pode ver a longo prazo ou até a curto prazo que a Gasmar pode ser um dinheiro novo para o Maranhão, né, para o governo. Que montante a gente pode sonhar assim que o governo possa arrecadar de recursos para os cofres públicos com a comercialização desse gás, pela exploração do gás pela Gasmar? Célio, eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu tenho uma boa notícia. Nós estamos fazendo um estudo, porque essa pergunta é recorrente. O próprio governador que disse, e aí, quanto é? Eu disse, não sei, governador. E aí nós contratamos uma consultoria de um colega da UFRJ, que é um especialista da área, e a gente espera, e aí pode vir aqui no programa, para mostrar qual é o tamanho do acréscimo no PIB, do emprego e da renda, né? Mas eu posso te antecipar que vai ser um salto extraordinário. Só lembrando, né, como é que é a estrutura do Rio de Janeiro. 25% da economia do Rio de Janeiro gira em torno do petróleo. Essa é a nossa expectativa no Maranhão. A gente deve aí, numa conta muito grosseira, né, grosseira mesmo, aí nos próximos 5 anos a gente pode duplicar o PIB no Maranhão. Mas isso é uma conta grosseira que eu espero, primeiro, o trabalho do professor Luiz Eduardo Duque Dutra nos mostrar esse resultado. E a parceria, ótimo, a gente vai deixar para o próximo bloco, pode ser, a gente fica por aqui. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Gasmar, Allan Kardec, e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro e o entrevistado de hoje é o presidente da empresa maranhense de gás, Gasmar, Allan Kardec. E para este debate comigo aqui os jornalistas Célio Sérgio, do Jornal Imparcial, e João Carvalho, jornalista e radialista. Não esqueça de conferir o nosso programa nas mídias sociais que aparece aí no link pela sua telinha, está tudo lá para você. Célio, pode fazer a pergunta. Professor, o poder público, por exemplo, os municípios, né? São Luís, que está aqui dentro, como a sociedade pode esperar essa relação da Gasmar com o próprio poder público, com a própria Prefeitura de São Luís, por exemplo, como ela pode se relacionar ou buscar a utilização do gás natural, por exemplo? Na verdade, o gás,
e o petróleo, a gente pode entrar um pouco mais... Eu gosto de usar sempre a metáfora, que é o exemplo do Rio de Janeiro. Hoje, o Maranhão, o ano passado, nós recebemos 86 milhões de reais de royalties. Olha o número, 86 milhões. O município de Santo Antônio dos Lopes levou 20 milhões, mais ou menos, de reais. Agora, do outro lado, lá em frente ao pré-sal, a Bacia de Campos, de Santos, sabe quanto que o município de Maricá, onde tem um sistema de ônibus gratuito, sistema educacional muito bom, estou falando do poder público, ele ganhou, porque muita gente fica dizendo, não pode trazer petróleo e gás porque isso não dá desenvolvimento. Um foi em 2021, 2022 foi 2 bilhões e meio de reais. Lembra que foram 86 só do Maranhão. Nós estamos falando do município. Enquanto o estado do Rio de Janeiro foi em torno aí de 14 bilhões de reais. Né? O SUS é sustentado em torno aí de 8 bilhões por conta do pré-sal, porque o governo federal também recebe. A educação, o Fundeb, também recebe em torno daí de 6 bilhões de reais. A gente não pode pensar o Estado brasileiro, eu vejo uma discussão muito boa e saudável, essa discussão, porque o petróleo sustenta uma grande parte dos serviços públicos do Brasil, inclusive os municípios, os estados e o governo federal, fora o que tem em ciência e tecnologia, em meio ambiente, no serviço da Marinha, porque a Marinha também constitucionalmente recebe os royalties. Então, esse é um debate importante que o Brasil tem que fazer, que nós estamos tentando fomentar. O Brasil quer ou não o petróleo? Quer ou não o gás? Se não tiver, qual a outra opção que nós temos? Né? Nós sendo um país pobre, né? E um Estado pobre. Então, a contribuição desse setor energético, para quem gosta, eu adoro matemática, adoro estudos, é proporcional. Aumenta o consumo de energia, aumenta o PIB. É proporcional, é direto. Os países em que estão o PIB menor são justamente os mais pobres e o com menos consumo de energia, porque ninguém tem luz, ninguém tem celular, num local onde não tem consumo de energia é lamparina. E aí faz um efeito inverso também, porque aí consome os materiais mais poluentes, que é carvão, lenha, etc., e você tem uma estrutura ruim. Então, a gente tem que fazer, na nossa opinião, continuar esse investimento que nós estamos tendo aqui e ampliar o investimento em gás e também em petróleo no Maranhão. O senhor falou de educação, né? Nós temos aí a possibilidade da criação de mais uma instituição do ensino superior, a Universidade Federal do Sul do Maranhão, também foi uma informação recente, oficial da gestão. Lembrando que o Maranhão é um dos 8 estados brasileiros que só possui uma universidade, então isso, de certa forma, vai impactar aqui o nosso estado. Como é que essa iniciativa, né, essas discussões sobre essa nova matriz, né, como é que o senhor vê isso com a universidade? Porque a universidade é o polo da pesquisa, é o polo da formação. Como é que a universidade pode contribuir também para poder ampliar esse debate e implantação aqui no estado? Olha, Josi, eu tive no lançamento o professor Natalino Salgado, o nosso reitor, ele muito generosamente me chamou para essa reunião com a bancada federal maranhense. Porque para criar novas universidades, você precisa de um projeto de lei. E quem faz isso, obviamente, é um projeto extraordinário, é necessário, né? É imediato, é um atraso, na verdade. Assim como o gás veicular está chegando um pouco atrasado, mas a gente tem que fazer o investimento agora, o governador Brandão nos está suportando, dando o maior suporte possível, também a divisão, né, uma nova universidade, é importantíssima para aquela região que está exuberante. Imagina, nós temos uma Suzano com um orçamento, um custo anual, se eu não me engano, de 4 bilhões de reais. Então, você precisa também, ali centraliza a logística do Brasil. Você vê, né, não é uma área que, nós não vamos falar de gás aqui, mas o Brasil, logicamente, ele está avançando no seu setor
de agronegócios e está chegando por aqui, seguindo mais ou menos a Ferrovia Norte-Sul. Ela vem lá do Mato Grosso, sobe pela Ferrovia Norte-Sul e chega justamente naquela região sul do Maranhão, que está absurdamente exuberante. Ela precisa, lá já tem um curso de doutorado nosso, da UFMA, 4 cursos de mestrado, tem cursos, né, que já se está esperando ampliar em Balsas, também em Grajaú, que tem um polo gesseiro. É natural que essas universidades elas sejam criadas, tenham a sua autonomia, né? Ela já cai em pé, já é uma nascida adulta. E eu acho uma proposta do professor Natalino muito boa, e com o apoio de toda a nossa bancada federal maranhense. Ótimo. João? Professor, queria saber como é que andam as discussões dentro do próprio poder público, né? Voltando aqui um pouco, que tanto a Josi como o Célio já exploraram, que às vezes o maior entrave do desenvolvimento de um trabalho público é dentro do poder público, que são negociações com diversos órgãos, por exemplo, para saber quanto cobrar do consumidor, precisa discutir com a Cefaz, Secretaria da Fazenda, a questão de implantação de uma usina, exploração do gás, conversa com a Secretaria de Meio Ambiente. Como é que tem sido o diálogo? Né? Alguns eu acredito que estão avançados, já tenham sido até superados, mas como é que está o diálogo dentro do próprio poder público para que o gás natural seja uma realidade de fato? Olha, o governador Brandão, ele tem aberto e sendo um árbitro, digamos, nosso do poder público, porque eu quero vender gás, né? E preciso que a Secretaria do Meio Ambiente me dê autorização. E eu preciso que a Secretaria de Fazenda, obviamente, a gente quer, né, que ele zere os impostos, que diminua o máximo possível para poder aumentar, né, a minha venda. Sim. E esses debates, eles sempre, né, a gente faz entre nós, que são muito amigáveis, né, tanto com a Secretaria de Meio Ambiente, principalmente com a Secretaria de Fazenda. O doutor Marcelo tem dado todo o apoio possível, né, o que é possível ele anui, e o que não é possível, ele disse, isso nós não podemos fazer, mas dentro do setor público aqui do estado do Maranhão, está muito bem, o diálogo está muito tranquilo, inclusive em termos federais também. Eu estou voltando agora, semana passada, de Brasília, em que nós fomos mostrar, né, fomos conversar um pouco sobre a bacia do Parnaíba, que é gás, mas fomos falar também sobre a margem equatorial, que é basicamente talvez petróleo aqui no mar, né, que chama offshore. Uhum. Então, pode falar. Desculpa. Então, até mesmo no que diz respeito à exploração nas águas, a conversa está bem adiantada a respeito desse quesito do gás também, né? Está muito adiantado. A gente tem o suporte, o governador Brandão pediu para a gente falar com os deputados Pedro Luca Fernandes e o deputado Márcio Gerri para a gente criar, por exemplo, uma frente parlamentar. Está sendo criada agora a frente parlamentar. Por quê? Porque a margem equatorial, que a gente ainda não falou, que é o grande negócio do Brasil, o pré-sal está diminuindo a produção. Não tem como, o número de reserva acaba, ela é limitada. E a margem equatorial, que é o que o Biden fez agora no Alasca, né? Não vai autorizar, autorizou. O Biden autorizou a exploração da maior fronteira exploratória do planeta, é lá no Alasca. A segunda maior fronteira exploratória do planeta é essa nossa aqui, que vai do estado do Amapá até o Rio Grande do Norte. Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Aqui nós temos 5 bacias e nós temos uma expectativa gigantesca de progresso e desenvolvimento nacional. Por isso que eu estou falando, e o Célio aqui, a gente anteriormente falava, o Maranhão é definitivamente a bola da vez para os próximos anos, para as próximas décadas do Brasil. Célio, quer continuar nessa temática? Nessa temática já que ele abordou, muito né? Interessante, porque realmente é um filão que a gente chama no mercado. Sim. Né? E a gente tem que pensar, e aí falar a longo prazo, né? Porque se precisa de vários projetos para isso, mas no Brasil, por exemplo, a costa já está praticamente esgotada, digamos assim, né? Podem ter outros projetos, mas o nosso aqui da margem equatorial é muito mais amplo, né? Sim. Digamos assim. E a Gasmar tem tocado esse projeto, eu tenho acompanhado um pouquinho de perto essa história. Existem problemas ambientais que já está sendo debatido tudo isso,
mas acredito que, se focar, aí sim o montante vai triplicar nas coisas aqui no Maranhão, como bola da vez mesmo, de crescimento industrial, de energético, de produção, com certeza. Estou errado nisso, professor? Não, olha só. A gente sempre fala, e hoje a notícia nos jornais é dizer que a China retomou o crescimento, né? Que vinha com crescimento pífio de 6%. O Brasil é 0, pouco, né? Não foi negativo porque sabe-se lá como é que é esse cálculo, né? Mas a China, 6%, a gente acha muito. 10% a gente acha extraordinário. A Guiana cresceu 50%. O que é? Petróleo. O mesmo da Baía Equatorial aqui do Maranhão. Nós temos uma Guiana na nossa frente. Na verdade, duas. A Bacia do Pará-Maranhão e a Bacia de Barreirinhas. As escalas ficam tão grandes, digamos assim, que a gente, para as pessoas comuns entenderem, né? Porque são números muito absurdos, digamos assim, de produção, né? Que se abre para o Maranhão aqui. Como é que pode as pessoas balizar? Que tamanho é isso? Para as pessoas entenderem? Não tem como a gente tentar balizar, Célio, porque é aquilo que eu vou buscar a tua frase. Não tem como, porque a gente não tem noção. Para tu teres uma ideia, tu sabe o quê? Eu sou um funcionário público, ganho meu dinheiro ali, alguns eu vou pedindo trocado de 50 centavos de troco, né? Mas uma plataforma de petróleo no mar, ela custa, a cada 24 horas, a um dia, ela custa $1 milhão. Esses são os valores. Nós estamos falando de valores grandes, de um impulso gigantesco para o Maranhão. Mas só vai acontecer daqui a uns anos. Se não começar hoje, amanhã nós não vamos ter, e de novo a gente vai estar chorando. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, a gente vai chorar. E por que a gente não fez? Não fez porque a gente não planejou. E a gente, né, e nós estamos com essa tarefa, o governador pediu e disse, vamos conversar com o povo. Vamos falar, o povo vai entender. O povo sabe esperar. Ele vai entender que daqui a 5 anos, se tiver que esperar 5 anos, espera 5 anos. Né? Se tiver que esperar 10 anos, vai esperar 10 anos mais para o investimento chegar. Porque quando começar a produzir, vai ser exuberante. Nós vamos falar sobre isso aqui no Sem Filtro, certamente. E com isso a gente fecha o segundo bloco. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da empresa maranhense de gás, Gasmar, Allan Kardec. A gente volta já já. Estamos de volta para o nosso último bloco e o entrevistado de hoje é o presidente da empresa maranhense de gás, Gasmar, Allan Kardec. Comigo hoje, ampliando esse debate, os jornalistas Célio Sérgio, do Jornal Imparcial, e João Carvalho, jornalista e radialista. Lembrando que este programa também está disponível no canal do YouTube e nas mídias sociais. Professor, eu queria voltar um pouquinho para o assunto ainda da comercialização do gás veicular. O senhor conheceu, a gente acompanha, inclusive, no portal da Gasmar. O senhor conheceu outras iniciativas, né, na América Latina, o senhor também está falando aqui no Brasil, mas que apontam também muitos desafios, por exemplo, sobre os equipamentos para o processamento e transporte desse tipo de combustível. Qual que é o impacto? Como é que o senhor pode fazer uma análise disso, trazendo isso para a realidade do estado do Maranhão, até como solução, conhecendo essas experiências? Olha, o transporte, vamos falar do transporte do gás. O transporte do gás é uma novidade do Brasil, né? Que começou mais ou menos na Argentina. Internamente, eles faziam o transporte de gás via caminhão. E isso tem que ser um negócio, ou seja, tem que ser lucrativo. Aquilo que você tem que produzir o gás a um preço que ele seja factível de ser comprado lá do outro lado. E, de fato, ele foi na Argentina, foi no Amazonas e agora vai ser factível aqui no Maranhão. Mas isso também, nós estamos em debate com a Eneva, nós estamos em debate com outras grandes empresas, porque o melhor, né, a melhor solução, o melhor dos mundos seriam gasodutos. Imagina, daqui para Santo Antônio dos Lopes, São Luís e Santo Antônio dos Lopes, são 270 quilômetros. Então, com as curvas que a gente tem que fazer, vamos dizer, 300 quilômetros. Um gasoduto desse, ele custa 3 bilhões, são 10 milhões de reais por quilômetro. E para isso, né, dentro desse planejamento nosso, aí eu estou falando dos outros negócios também que a Gasmar está pensando. A gente quer ancorar
aqui no Porto do Itaqui um terminal de gás, né, para a gente também poder exportar esse gás com gasoduto, a gente tendo a produção aqui, a gente poder também fazer essa exportação desse gás via Porto do Itaqui. Então, a nossa perspectiva, professora Josi, é extraordinária, é grande, né? Se a gente está com grandes negócios agora, né, o governo Brandão ele aumentou, né, ele cresceu extraordinariamente naquilo que o Maranhão não tinha, que era a venda de gás interno, só vendia para a termoelétrica, nós temos planos ainda maiores. Nós queremos não só fazer o gás veicular, que é um negócio relativamente pequeno, mas nós também queremos ser exportadores de gás. Essa é a ideia, né, macro daquilo que nós estamos negociando e está no plano de negócio da Gasmar e da Eneva. Perfeito. Certo? Professor, me veio a ideia aqui, a lembrança de uma coisa. A Gasmar, ela tem essa venda, ela é amarrada com a Eneva ou a Gasmar pode comercializar gás de outras produtoras, por exemplo, não sei, do Ceará, do outro lugar que tiver? Ou a Eneva, só existe esse contrato com a Eneva que produz aqui mesmo no estado? Não, hoje aqui no estado a gente só vende da Eneva porque ela aqui, legalmente, né, quando o Estado brasileiro, quando ele licita um bloco, né, e uma empresa pode produzir, só ela é dona daquilo. Se ela quiser, ela pode ter parceiras, mas hoje todos os blocos do Maranhão, a dona é a Eneva. Então, portanto, a gente é obrigado a comprar só da Eneva. Obviamente, se vier alguém também, se eu quiser importar e tiver um terminal de GNL aqui no Porto do Itaqui, obviamente eu posso fazer isso. Isso somos nós, a Gasmar, é um poder de decisão nosso que a gente pode fazer. Uhum. João? Professor, o Maranhão viveu recente a experiência dos veículos elétricos, né, mas ainda não conseguiu deslanchar como o mercado gostaria que fosse, até porque público, a gente, pelo que eu tenho conhecimento, somente aqui no Parque do Rangedor que existe uma forma de recarregar. Fora os particulares, privados, dentro de condomínios, prédios residenciais, alguns comerciais. No que diz respeito ao de gás, como é que se pensa esse crescimento que não fique estancado na realidade quando se fala na questão da adaptação? Porque isso, com certeza, vai passar por dentro das universidades, puxando o que a Josi falou. Os estudantes de determinados cursos vão saber como pensar a adaptação de veículos, não só dentro da Universidade Federal, que tem o curso de engenharia mecânica, mas vou para dentro da esfera estadual, os cursos técnicos dos IEMAS também devem pensar nisso. Como é que vai ser para que tenhamos também, né, um pessoal preparado para trabalhar nessa segunda frente de adaptação? Pois é, João, para tu ver o tamanho do nosso desafio. A tua pergunta é excelente mesmo, porque o tamanho do desafio é gigantesco. Né? O nosso desafio é grande porque a gente não tem estrutura para gás veicular, a gente não tem posto, a gente não tem oficina e a gente não tem universidade. Nós estamos dialogando com o professor Natalino veio conversar conosco e nós precisamos um curso na área de petróleo e gás. Por quê? Porque nós temos a engenharia elétrica, nós temos as várias engenharias aqui na Universidade Federal, né? E nós temos a oceanografia, nós temos curso, mas a gente não tem nenhum curso em petróleo e gás e estamos produzindo gás há 10 anos. Desde 2012 nós produzimos gás aqui. Não tem sentido a gente não ter um curso em petróleo e gás e também, ainda foi outra coisa, professora Josi, que foi anunciado, que foi mostrado lá, é o curso de Engenharia de Transportes da UFMA. Não tem sentido, João, não tem sentido uma cidade portuária, que nós não nos reconhecemos como cidade portuária, mas o nosso grande negócio hoje é o Porto do Itaqui. Não tem sentido uma cidade portuária não ter cursos, nem no setor público, nem no setor privado, na área de logística. A gente recebe a ferrovia da Estrada de Ferro Carajás, a Ferrovia Norte-Sul, a Transnordestina, nós temos 3 ferrovias chegando aqui, nós temos a BR-135, nós temos o Porto do Itaqui recebendo aqui navios, tem 80 navios estacionados, a Vale, a Alumar, e a gente não falar de transporte. Foi uma excelente iniciativa essa de criar
o curso de engenharia de transporte. A gente ainda está, né? Porque é uma gravidez. A mulher, né, a professora Josi já ficou grávida, né? São 9 meses. Então, existe a gravidez dos cursos também, que são, em geral, 5 anos. Até que produza, e aí daqui a gente produz agora, para daqui 5 anos, está nascendo o primeiro rebento. Sim. E a mesma coisa na área de gás, a lógica é a mesma. Então, a nossa expectativa para a área de gás é absurdamente extraordinária. Como eu disse, nós temos gás barato e temos a transição energética. O gás é a transição da transição. Sim. A gente está, então, o foco da nossa conversa aqui está sendo o capital humano, né? E eu acho isso muito importante também. E a estratégia da Gasmar é alcançar os segmentos de consumo industrial veicular e se tornar um centro de líder de movimentação de gás nas regiões Norte e Nordeste. A gente sabe que também a gente quer ser um foco nisso. O senhor acredita que essas condições desse investimento capital humano, fora o setor de atração de empreendimentos, empresas diferentes, pode levar a gente a esse lugar de centro, de um estado que está no centro dessas regiões Norte e Nordeste para ser, né, a produção e a comercialização do gás? É uma decisão que a gente tem que tomar, professora Josi. Se a gente quer estar na frente do veículo, na frente do ônibus ou na traseira, lá na cozinha. Isso é uma decisão estratégica do Maranhão. Sim. A recomendação e a orientação do governador Carlos Brandão é no sentido de a gente ocupar a parte da frente. Tanto que nós estamos fazendo o debate nacional, nós estamos fazendo o debate aqui na região amazônica. Né? Eu tive várias vezes no Pará, tive várias vezes em Brasília, vou à Bahia, vou a outros estados do Nordeste, justamente para nós é central o setor energético para o Maranhão. Absolutamente, absurdamente central. O futuro do Maranhão passa por esse setor energético. Agora, se a gente formar gente, capital humano, se a gente tiver gente para ocupar, obviamente que eles vão ocupar esses espaços que vão ser abertos aqui em Santo Antônio dos Lopes e outros locais do Brasil. Certo? Sério? Pois é, essa mão de obra aí para a exploração dessas bacias que estão já em andamento, digamos assim, que não está parado. Né? Existem processos, como você pode citar aí, das bacias que já estão licitadas e tal, para serem exploradas. E esse capital humano, no Maranhão está parado, digamos assim. Nós não temos como, se demorar 5 anos para a gestação aí, vamos começar a produzir, porque daqui a 5 anos, com certeza, essas bacias talvez já estejam produzindo e aí vai começar a pegar mão de obra de fora, porque os maranhenses não estão qualificados para trabalhar nessa situação. Pois é, muito bom, Célio, o teu comentário, porque essa mão de obra ela não é qualificada, ela é altamente qualificada. Para trabalhar na plataforma de petróleo, a pessoa passa 15 dias lá e 15 dias fora. Os práticos de navio, eles ganham muito dinheiro aqui. Então, basicamente, a gente vai ter, guardado as proporções, práticos de navios trabalhando nas plataformas de petróleo. Nós precisamos desse pessoal aqui. E tanto que, né, o pessoal nosso, quando eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu vou conversar com o presidente da ANP, vou conversar com os ministros, conversar com algumas pessoas, ele diz, quais os cursos que vocês têm? E é muito vergonhoso para mim dizer que nós não temos. E a gente precisa formar esse capital humano, precisa formar esses meninos e meninas para que eu chamo todo mundo, todos os meus alunos são meninos, independente da idade. A gente tem que formar essa gente. A gente tem que formar o que a gente está plantando agora para colher no futuro. E a plantação tem que ser agora. É isso que a gente tem que transmitir, dialogar com o povo e dizer, olha, né, nós vamos formar gente. Nós precisamos de gente, sim, de maranhense ocupando os espaços estratégicos, sim, nessa indústria de petróleo e gás que vai se instalar aqui nos próximos anos. Sim. É o engajamento da população que a gente estava falando anteriormente, né, de todos os envolvidos, né? Tem mais espaço para mais uma pergunta. Pergunta rápida, completando aqui. Seria o maior entrave hoje, dentro do estado do Maranhão, para o desenvolvimento, esse capital humano? Não é entrave porque a gente importa. Se não tem aqui, a gente importa. Muita gente aqui que trabalha comigo na Gasmal, que trabalha na Eneva, são do Piauí, são do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós não formamos. O nosso grande entrave para o desenvolvimento do capital humano aqui é ter projetos a longo prazo. E isso o governador Carlos Brandão nos orienta a fazer. Vamos fazer de longo prazo, vamos conversar com a população e divulgar o que nós estamos vislumbrando para o futuro do Maranhão. Sim, e a articulação com as instituições formadoras, né? Exemplo da Universidade Federal do Maranhão, no sul do estado, né?
a Universidade Estadual também, né, precisam ser aliados também de todo esse processo para que se possibilite isso, né? Sim, e não só isso, e também conversar com a imprensa. Sim. A imprensa é uma grande parceira, a imprensa que dialoga, é a imprensa que dá a pauta do mundo, que traduz, né? Porque eu sou um técnico e de repente eu tenho gente, né? Tem Flavinha, minha assessora, que vai me dizendo, olha, isso aqui tá meio complicado para se explicar. É verdade. Então, o jornalista que vai traduzindo para mim muita coisa que precisa conversar com a população, né? Que eu sou um professor de formação e o professor às vezes só sabe falar da área dele. Então é importante também não só os formadores de opinião, os formadores, né, de gente, mas também os formadores de opinião. Perfeito, e com isso a gente fecha o programa de hoje com informações importantes e iniciativas que visam o desenvolvimento do Estado, na formação de pessoas, melhoria de vida, do meio ambiente. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados, Célio Sérgio, do Jornal Imparcial, João Carvalho, jornalista e radialista. Professor, as suas últimas considerações, por favor. Josi, obrigado ao Célio, obrigado ao João. Nós, em nome do governo, em nome do governador Carlos Brandão, eu queria agradecer à Universidade Federal do Maranhão, à senhora, agradecer ao professor Natalino por essa oportunidade de a gente falar do que é esse ponto, esse vetor estratégico do Maranhão, que é a energia, que é o gás. Muitíssimo obrigado. Nós vamos abrir mais espaço para isso, certamente. Bom, mais uma vez, grata a todos pela participação no debate. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Eu te espero na próxima semana. Até lá!